Olá, um assunto interessante hoje que apareceu em muitas perguntas durante os outros vídeos que a gente fez, né? A diferença entre namoro santo e namoro casto. Porque às vezes se confundem e pode-se pensar que são a mesma coisa, mas não são. Vamos descobrir por que nesse vídeo. Um namoro santo necessariamente precisa ser casto, mas um namoro casto nem sempre é santo. E a gente não combinou isso. Por que, Tiba? A gente pode viver uma abstinência sexual dentro de um namoro e não ter a consciência do sentido do namoro em sua totalidade. A gente vive uma parte de um processo sem compreender ou sem alcançar a dimensão total daquilo que ele significa. Um pouco complexo, né? Vamos para a prática. Vamos Por para a exemplo, prática. o casal pode viver abstinência sexual, ele vive a castidade no ato, lembrando que a castidade vai muito além do que o simples privar-se de um ato sexual. A simples abstinência. Ela passa primeiro pelos pensamentos, pelo nosso coração, pelo nosso olhar, pelos nossos ouvidos. Exatamente. Não é verdade? A castidade precisa ser entendida como a pureza. É a pureza que eu cultivo no meu coração e que precisa se tornar uma virtude. Eu preciso cultivar tanto a castidade a ponto que ela se torne uma virtude na minha vida. A pessoa priva-se do ato sexual, porém, ela trai o seu namorado, às vezes com olhares, mensagens no celular. Ele é grosso com a namorada. Isso é namoro santo? O namoro, ele precisa nos fazer uma pessoa melhor. Ou seja, o namoro casto, ele é parte importante, mas é parte do namoro santo. O namoro santo constrói, tem um objetivo muito claro, ele nos leva à santidade, encara o relacionamento com tal seriedade, mirando um compromisso definitivo. Este é um namoro santo, que coloca Deus no centro. Agora, eu posso ter um namoro casto sem respeitar, sem admirar o outro como filho de Deus, com respeito, como templo do Espírito. Isso muitas vezes, infelizmente, acontece quando, por exemplo, um deles quer viver a castidade por amor a Deus, viver uma experiência forte com Deus, eu quero viver a castidade, o outro não viveu essa experiência, então não consegue entender o sentido da castidade. E aí, às vezes, vive por uma obrigação para agradar a namorada ou para agradar o namorado. Até porque não tem jeito também, né? Não tem como, ela não quer, ou ele não quer, e aí não tem relação sexual, não porque não quis, não porque o outro não quis. E aí, meu amor, vai rolar? Vai rolar o quê, homem de Deus? Seja mais objetivo, por favor. Tu sabe o que eu tô falando. Vai rolar. E eu lá sou bola pra rolar. Homem de Deus, fale logo, o que é que você tá pensando? Eu tô falando do Sérgio. Eu já lhe falei que pra namorar comigo vai ter que conversar com o painho, ir à missa todo domingo, grupo de oração toda quarta, assistir o canal da Deitiba comigo toda semana e nada de Sérgio. Nada de Sérgio. Lascou. Uma das partes vive a castidade, mas o namoro santo necessariamente tem que ser aprendido pelos dois. E esse sentido da castidade, a castidade como uma oferta a Deus, como uma forma de retribuir a Deus esse amor tão grande que Ele tem por mim. Então eu oferto, eu sacrifico muitas vezes, né, a minha carne, que deseja, que quer, que pede, muitas vezes um ato sexual quando se está namorando, vai para um beijo um pouco mais demorado, né, e aí já, nossa senhora, tudo acendeu ali dentro, mas eu me privo disso por amor a Deus. Se a pessoa não entendeu essa dimensão, ela não vai ser capaz de viver a castidade, porque ela está vivendo na lei. Primeiramente, é o amor a Deus, né? É por Ele que eu faço o que eu faço. Agora, a partir daí, você vai entrando numa outra etapa, você começa a entender o porquê, que é isso que você falava. Sim, exatamente. O sentido. Porque tem até pessoas de outras religiões, ou religiões mesmo, estou falando de igreja, outras religiões, que não é a religião cristã, que vivem também esse processo de abstinência, ou então pessoas que nem têm uma religião definida, ou então são meio zen, e que vivem essa dimensão, não porque amam a Deus, mas porque a lei natural também as ensinou que existe uma lógica muito bonita nesse processo de esperar o outro para viver uma entrega total. O que a relação sexual diz? Eu me entrego inteiramente, totalmente para você. E eu não preciso ser religioso para entender isso. Basta eu ser sincero comigo mesmo e perceber que o ato sexual é um ato muito sério de entrega total. Quando a pessoa compreende isso,
até pela lei natural, ela chega a essa conclusão e enxerga, se ela for aberta à verdade, uma pessoa sincera, que ama a vida, coerente, que busca o que é certo, essa pessoa vai entender e, por causa disso, viver esse namoro na espera, na castidade, esperando o momento certo, para que eles vivam inteiramente um pro outro, aí viver também o processo da vida sexual. O estudo observou que os casais que reservaram o ato sexual somente para o casamento obtiveram nota 22% mais alta na estabilidade conjugal, 15% mais alta na qualidade do diálogo entre os cônjuges e 20% mais alta na qualidade da vida sexual. Agora, não podemos negar que é esse amor de Deus que nos move, que nos encanta o coração, que faz com que 99,999% das pessoas queiram viver esse processo de castidade e namoro santo. É verdade. Então, o namoro santo é aquele que nos constrói por inteiro. Eu vejo o outro e no outro eu vejo um dom. E eu quero contribuir para que tudo que ele tem de bom venha para fora, para que ele seja santo, para que ele vá para o céu. O namoro santo tem esse objetivo. Eu quero ir com ele, né, para o céu. Eu quero ajudá-lo a ir para o céu. A diferença de viver-se na lei, seja pela motivação que for, e viver na graça de Deus. Eu quero viver pela graça, eu quero viver pela lei. É a grande diferença básica do Antigo e do Novo Testamento, né? A lei que empurrava para fazer o que é certo. A própria ética, né? É ético, mas o ethos cristão é algo a mais. Eu faço o que é certo por amor ao que é certo. Essa é a grande diferença. O namoro santo comporta a vivência de um namoro casto. Porém, o namoro casto não necessariamente seja um namoro santo. Hoje foi a diferença entre namoro casto e namoro santo. Tá certo. A dinâmica do namoro, né? Aquilo que realmente constrói e o que não constrói no namoro. Você falou, querida, tá falado. Esperamos que vocês tenham curtido. Espalhem aí esta boa nova. E aí, beijar de língua é pecado, Deia? Isso falando em relação ao tempo de namoro, né, claro, Tiba? Claro, o tempo de namoro. Não, mas nós estamos num tempo que tem que ser tudo muito bem explicadinho. É o que a gente precisa fazer hoje, explicar tudo bem explicadinho. E aí, beijar é pecado? Aí eu falei, pode ser que sim, né? Dependendo do beijo, só que não dá para responder ali em 3, 4, 5 linhas o que é a questão, né? Onde está o ponto central do negócio. É o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender que o ato sexual, ele não é algo impuro, gente. A relação sexual é algo sagrado, né? Porque foi criado por Deus, e Deus se utiliza do ato conjugal para que a vida venha ao mundo. Então, ele é abençoado, né? Então, ele cria cada vez mais filhos dele, criaturas dele, através da relação sexual. Ele é algo tão santo que foi reservado para ser vivido dentro de um sacramento, né? Então, né, aquilo que a igreja mais valoriza, aquilo que é mais caro aos olhos de Deus, ganha esse peso ainda maior de um sacramento. Então, o ato conjugal, o ato sexual, para ser vivido entre os casais, porque ele traz consigo a criação, a geração dos filhos de Deus, né? Tudo que é sagrado, a igreja cobre com um véu. Você pode perceber isso, né? Em todas as situações é assim. E há também o ato sexual, o ato conjugal, ele é sagrado, né? Criado, pensado por Deus, e por isso a igreja o reserva, o preserva da exposição pública, obviamente. Então é algo muito íntimo, extremamente íntimo e muito belo. Por isso precisa ser resguardado ao tempo do matrimônio, para o tempo do matrimônio, ser vivido na sua plenitude ali, porque é dentro da graça de Deus no matrimônio que Deus abençoa aquela união conjugal. E muitas pessoas perguntam, mas Tiba, a união civil também vale, o casamento civil, eu casei só no civil. Gente, é bom entender que o casamento civil ele não tem efeito religioso algum, tá? Ele só serve para a organização social, né, da sociedade aí e tal. Mas ele não tem valor algum para a igreja. Sacramentalmente falando. Ele tem valor assim, no sentido de organizar. Mas ele não vale nada para a igreja, sendo bem sincero aqui. Né? Então, a pessoa que está só no civil, ela não está vivendo no matrimônio, é diferente. Então a pessoa pode ser casada no religioso, mas não ser casada no civil, e esse casamento religioso, ele é válido, obviamente, né? Porque o que vale é diante
de Deus. Sabendo então dessa realidade, que o ato sexual ele é algo reservado para dentro do matrimônio, Isso. e nós já fizemos vídeo aqui falando sobre a diferença entre namoro casto e namoro santo, nós podemos pensar, para que serve o beijo íntimo, né? O beijo de língua? Então, se nós sabemos que o que acontece? Vamos pensar o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem ali uma experiência mais íntima, como um beijo de língua, que é algo muito íntimo, né? O nosso corpo, ele é estimulado, né? Os nossos sentidos são estimulados, né? É algo muito íntimo. Desperta o corpo todo para aquilo que viria depois, que seria uma relação sexual. Então, o beijo de língua, ele vai caber dentro das preliminares, por exemplo, de um casal casado que está se preparando para uma relação conjugal. No namoro, o que vai acontecer? O corpo do namorado e da namorada vai se preparar para aquela relação, mas se o casal está querendo viver a castidade, eles não vão ter aquela relação, mas vão despertar o desejo de tê-lo. Exatamente isso. Eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque a gente está envolvido na situação. E dificilmente você já ouviu um padre falar isso para você, né? Alguém da igreja, às vezes, também não. Né? Isso é um pouco raro, tá? Talvez você esteja escutando isso pela primeira vez aqui no nosso canal. A gente tem que seguir o que a igreja ensina, né? Alguns assuntos a igreja não dá determinações práticas pormenores, assim, tá lá no catecismo da igreja católica. Pode ou não pode beijar de língua. Existem algumas regras gerais e a gente tem que usar o nosso discernimento e a nossa percepção, a nossa inteligência, o nosso feeling para poder discernir e verificar algumas verdades que está contido ali, por exemplo, no 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, a regra é clara, Arnaldo, não pecar contra a castidade, né? E agora, a gente tem que se perguntar o que é castidade? O que é pureza? Como que isso acontece? Qual que é o risco de eu cair nesse pecado, né, se eu fizer determinada coisa? Isso cabe a nós, nós precisamos discorrer sobre isso. A gente precisa pregar sobre isso, meditar sobre isso, estudar sobre isso. E tem um escrito do padre Luiz Carlos Lodi, um padre que eu respeito muito, ele é de Anápolis, Goiás, ele está à frente do movimento Provida ali, Provida de Anápolis, e é um padre que, assim, para mim, é um dos melhores padres que nós temos hoje no Brasil. Ele é formado em Direito, um padre muitíssimo preparado, um líder pró-vida, assim, nato. Tem os seus escritos sobre a bioética, sobre a realidade da defesa da vida, nos termos jurídicos, mas termos também biológicos, de uma forma assim incrível. Poucas pessoas eu já vi se posicionando sobre esses assuntos como padre. E eu respeito muito também nas posições morais dele. É um padre muito coerente com aquilo que a igreja ensina, aquilo que ele percebe. Olha que legal, tem um artigo que o padre Lodi escreve sobre isso, e ele fala o seguinte: porém, não é apenas a fornicação que é pecado. Né? Fornicação é o sexo fora do matrimônio, né? Mas também o casal de namorado tendo relação sexual, que é a fornicação, que é pecado. Mas também tudo que provoca desejo da fornicação, como abraços e beijos que muitíssimo mais que constituírem expressões de afeto, despertam, alimentam e exacerbam o desejo físico, né? Então, aquele abraço que a gente sabe, a gente não precisa descrever muito em detalhes, a gente sabe quando o abraço ele é diferente, quando você encosta as partes íntimas com o seu namorado, da sua namorada, e ali esquenta, né? E você põe isso regado com um beijo quente de língua, meu filho, Tiba, mas a gente é da igreja. Tiba, mas a gente reza. Meu filho, a vela benta também queima, viu? Faz um fogo só. Tá bom? Entender de qualquer jeito, porque assim, quando um casal cai no pecado, por exemplo, né, de ter uma relação sexual, dificilmente eles já chegam, né, arrancando a roupa. Não, claro, né? Que não. Começa num abraço, num beijo mais quente, num corpo mais grudado, né, e que vai despertando aí todas essas sensações. Exato, é sobre isso, Deia. Eu acho que você pegou o da coisa. Então
bom. Mas, pode falar. Não, imagina, eu dou lugar a Não, você. é porque isso que o Padre Lodi vem trazendo, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala sobre isso Teologia moral. na teologia moral, né? Todas essas questões, ele fala até mesmo que o olhar, né? Um olhar mais desejoso, mais libidinoso para uma pessoa, ele já é um pecado nesse sentido. Aqui, ele vai falar sobre isso, né? Aliás, é possível profanar o templo do corpo até por pensamento. Abre aspas. Todo aquele que olha para uma mulher com mau desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. Né? Durante o namoro, aí continua o Padre Lodi, deve-se evitar o contato físico desnecessário. O contato entre os corpos, beijos e abraços, né? Além de causar o desejo de fornicação, obscurece a razão. O próprio beijo na boca ou de novela, aqui que é o beijo de língua, né, aquele beijo desentupidor de pia, né, já constitui uma entrega física que, se acidentalmente, pode não se consumar. No entanto, a prepara ou apressa. Vale aqui lembrar a advertência de Cristo: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E termina agora. O prazer da excitação dos sentidos, além disso, torna os jovens incapazes de perceber a beleza da alma do outro, né, do interior do outro. O namoro, assim, deixa de ser uma ocasião de amar para ser uma ocasião de egoísmo a dois, cada um desejando sugar do outro o máximo de prazer. Eu acho que está muito claro, né, Déia? Claríssimo. O padre foi muito feliz. E também é o que a gente pensa, que a gente concorda. Muitas vezes não é fácil você assimilar isso, porque a gente está acostumado com os beijos quentes e tudo mais. Sim, não é fácil você namorar desta forma, né? Num tempo apelativo em que a gente vive, em que, né, tudo chama para o prazer. Tudo, né? gente. Da música, do outdoor, da novela, tudo que te cerca, as conversas dos amigos, né? As conversas dos amigos, na faculdade, na escola. Então a gente compreende que é muito difícil e muitos de nós não fomos educados assim, né? A gente vai sendo levado aí na onda, namora. Antigamente era, né, o namoro de pegar na mão, né? Mas a coisa foi mudando e a coisa foi indo assim nessa onda, né? Hoje o comum é que namorados tenham relação sexual, que tenham vida sexual ativa. Esse é o comum. Mas não quer dizer não que seja é o normal. Que e muito menos moral, né? Então, o que nós trazemos aqui? A gente sempre repete, trazemos aqui aquilo que são os ensinamentos cristãos, os ensinamentos da nossa igreja, né, que nos ensina a viver a castidade. Para que possamos viver a castidade no namoro, é preciso viver esta palavra, vigiar e orar. Não basta somente orar, gente, tem que vigiar. Então, se certas situações nos colocam em risco, é melhor que elas não existam, é necessário que elas não existam. É como um beijo quente, aí um abraço mais apertado, vigoroso, não vai poder caber aí num casal de namorados que está buscando a castidade. E aqui eu ressalto uma coisa importante. Gente, a boa conversa do namorado com a namorada é importantíssima para que vocês tenham força, tá, para viver este propósito. Tá? Vocês precisam expor a situação do desejo de viver a castidade e denunciar as ocasiões que estão causando queda a vocês. Olha, meu bem, a gente já percebeu que esse tipo de beijo não dá mais. Olha, meu bem, a gente já percebeu que esse tipo de roupa que você está usando não dá mais. A gente já percebeu que não dá para a gente ficar sozinho em casa mais. Não tem ninguém. Enquanto não tiver alguém aí da sua família, da minha... Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Você não vai Coisas entrar, bem práticas. né? Não vamos namorar sozinhos, seus pais estão viajando, não vou entrar, vamos dar uma volta onde tem gente, em lugares públicos, né? Para que vocês também possam evitar essas situações, né? Não correr o risco tão grande. A gente sabe, o nosso corpo pede isso, né? Nosso corpo deseja, mas é preciso realmente viver
vigiar para que realmente o casal possa se guardar, né? E se entregar totalmente ao outro dentro do matrimônio. No momento certo, gente, porque esse mandamento da castidade, né, que é o 6º mandamento, ele não é uma proibição para oprimir, né, o ser humano. Ele é libertação. Essa que é a ótica que a gente tem que entender, né? Não é a proibição que nos anula, não, é a que nos traz para fora, é a que nos liberta. A vivência da castidade é uma verdadeira liberdade, porque você torna-se capaz de enxergar o outro além do seu corpo. Você é capaz de esperar, você vai treinando a sua resiliência, porque depois que vocês estiverem casados, vocês vão passar por privações também, né? A Déia está grávida, está aqui com barrigão aqui de 7 meses. Né? Então, as relações sexuais se tornam mais restritas, né? Mais prolongadas, assim, espaçadas, né? E tem pessoas que engravidam não conseguem ter uma relação. E aí o marido vai esperar esse tempo todo, 9 meses, e aí está disposto? Então tudo é um treinamento, isso é muito bom, é muito belo. Quando a gente começa a preocupar com o que o outro tem de fato de mais essencial, de mais profundo, né? A gente começa a olhar para o outro não como uma carne, como algo que pode me dar prazer, mas como alguém que me constrói, que me edifica, que me alimenta, né? Que eu posso contribuir com ele. Isso é belo, é bom. Então a gente vai crescendo. Você vai perceber, se você não vive a castidade no seu namoro e vai começar a viver a partir desse vídeo, eu espero que isso aconteça. Muita gente agora está fazendo isso. Isso é bacana demais. Você vai perceber que a partir do momento da vivência da castidade, a relação de vocês vai se tornar mais profunda, né? Ou então vai acabar de vez. Sim, né? Porque um não dá conta, outro não respeita, não entende, não é assim que quer viver. Começa a conhecer o outro mais profundamente. Exatamente. Né? Você que não está afim de viver nada disso, fica com raiva da gente, não. Tá, ok? A gente está dando dica para o seu bem, para a salvação da nossa alma. Vigiar, a gente precisa vigiar. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Gente, o beijo de língua, o beijo quente, desentupidor de pia, aquele beijo da novela, né? Aquela coisa, é sim, sejamos honestos, é sim uma preparação, um prelúdio para uma relação sexual. Tanto é que a gente se excita nesse processo, porque o corpo entende que é uma preparação para algo mais profundo que a gente não vai viver, né? Então, sendo bem honestos, a gente consegue tocar nesta verdade. Que tipo de carícias são permitidas em um namoro? Já ficou claro que o sexo, quando é realizado por pessoas humanas, precisa ter um vínculo matrimonial. Ele não tem o mínimo sentido fora do matrimônio. Pois bem, então, se é assim, até onde podem ir as carícias num namoro? Bom, para nós entendermos como avaliar isso tudo, precisamos recordar desde o início que o contrário do amor não é necessariamente o ódio. O contrário do amor, às vezes, é usar o outro. Ou seja, usar o corpo da outra pessoa para o meu prazer e a minha gratificação pessoal. E é interessante que certas coisas que se fazem no namoro se fazem em nome do amor, mas são exatamente o contrário. São a prova de que ali não há amor nenhum, porque o que há é um usar. O outro torna-se objeto e não sujeito. Pois bem, então, como critério básico e fundamental para mostrar onde é que está a linha que faz com que as carícias no namoro se tornem imorais, nós temos uma coisa bem objetiva, que é o próprio corpo das pessoas. Quando o seu corpo começa a sinalizar que ele está se preparando para uma relação sexual, é porque você passou do limite. É porque você não deveria estar fazendo aquilo. Porque se você não vai fazer um ato sexual, você não deve se preparar para ele. A coisa é muito lógica. Então, por que é que você, que sabe que não vai fazer sexo, vai usar o corpo da outra pessoa simplesmente para realizar no seu próprio corpo um prazer sexual que você terá que interromper ou, se não interromper, constituirá um grave risco para você e para a pessoa que você ama? Então,
para a gente ser bem específico, eu gostaria de tomar um pouco o esquema que é apresentado pelo padre Antônio Royo Marim nesse seu famoso livro Teologia Moral para Seglares, Teologia Moral para Leigos. É o volume número 1 de Moral Fundamental e Especial, publicado pela BAC. Ele diz no número 600 e seguintes que algumas coisas que são claramente um pecado. Em primeiro lugar, com relação a olhares e toques. O padre Royo Marim nos recorda que olhar para as partes íntimas e tocar nas partes íntimas da outra pessoa é certamente pecado grave. A coisa aqui não precisa ser explicada com mais abundância, porque eu acho que ela já é bastante evidente. Ou seja, você está realmente transgredindo, você está indo na direção de um ato sexual propriamente dito. Mas o que dizer então dos beijos e abraços? Aqui a coisa talvez vá surpreender você e você fique um pouco escandalizado. Nossa mãe, esse padre Paulo Ricardo é muito radical. Mas não se trata de moralismo, se trata de amor. Porque a castidade é um outro nome para o amor. A castidade quer dizer, eu amo tanto você que eu não vou usar você. Então, o que dizer de beijos e abraços? A primeira coisa, precisamos recordar que o que faz um pecado, antes de tudo, é a intenção. Então, se você faz beijos e abraços com a intenção de se excitar e excitar a outra pessoa, você está pecando gravemente. Veja, a intenção aqui é pecaminosa. Você está levando a pessoa até a beira do abismo do pecado e está se colocando num perigo tremendo de um pecado ainda mais grave. Esse pecado já é grave, você ainda está indo na direção de um pecado ainda mais grave. Agora, o que dizer de beijos apaixonados por pessoas que realmente se amam, são até noivos, quem sabe, estão próximos do casamento? Esses beijos não constituem algo de lícito? Bom, veja, os beijos, principalmente quando são demorados, são um grave perigo para as duas pessoas envolvidas. Porque é praticamente impossível, não é, as pessoas não começarem a sentir no seu próprio corpo uma preparação para o ato sexual. Não é? Se vocês são duas pessoas sadias, vocês veem com toda clareza que estão se preparando, não é, para um ato sexual. E, sobretudo, recordar que isto não é amor nenhum, é uma falta de caridade imensa para com a pessoa que você ama. O que é amar uma pessoa? Amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. Amar uma pessoa é querer que ela se salve, nunca cometa um pecado mortal. Ora, você, para a sua própria gratificação física, expõe a pessoa que você ama a um pecado grave. Isso é uma tremenda falta de caridade. E que você faça isso ainda, disfarçando e dizendo que faz porque ama, é uma desonestidade com você mesmo e com a outra pessoa. Vejam, é necessário saber então moderar os beijos e os abraços. O padre Royo Marim usa a seguinte expressão: um beijo rápido, suave, carinhoso, dado a outra pessoa como um sinal de afeto e com boa intenção. Um beijo que não escandalize as outras pessoas que estão observando, sem ser perigo para a própria pessoa de se excitar e para a outra pessoa. É algo que está em pleno acordo com a moral cristã. Então, vejam, aqui nós vemos a sabedoria da Igreja que nos conduz para o amor. Quero insistir aqui, não se trata de moralismo, não se trata aqui de nós ficarmos vendo fantasmas e preocupadíssimos com o pecado. Trata-se do contrário. Nós estamos preocupados em o que é que eu posso fazer para realmente amar esta pessoa. Quem ama não usa. O amor,
acontece entre dois sujeitos, não entre um sujeito e um objeto. Não transforme a pessoa que você ama em objeto, em brinquedinho da sua diversão. Sobretudo, respeite o corpo da outra pessoa como templo do Espírito Santo e queiram juntos caminhar para o céu, para um dia concelebrarem lá, com os santos e os anjos, o amor de Deus. Oi,